Vamos lá, pessoal. Estamos entrando aqui com a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada, a Zulmira, nossa moderadora de grupo de apoio da Abra Gagueira. E hoje a nossa live, para quem viu o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê é importante a gente falar de gagueira. Por que é importante cada vez mais falarmos sobre esse tema nas redes sociais, na televisão, nas escolas, no ambiente de trabalho. Falar desse tema de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma entendendo o que realmente é a gagueira. Então, o pessoal já está entrando. Bom, eu quero me apresentar aí, né, para vocês antes de chamar a nossa convidada. O meu nome é Lívia Mistalden, eu sou fonoaudióloga, especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, eu trabalho atualmente justamente na área da gagueira e estou junto à Associação Brasileira de Fluência, a Associação Brasileira de Gagueira, coordenando a área científica, junto com o fonoaudiólogo aí, Denis Batista, meu colega. E estou também junto à coordenação esse ano do evento referente ao DIAG, ao nosso Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que acontece todo mês de outubro. E ao nosso evento também que vai acontecer, que é o Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam. Então, eu estou coordenando também esse evento. Bom, eu queria então dizer para vocês que a nossa live hoje vai falar um pouquinho da importância de se falar de gagueira, e para isso eu convidei uma pessoa, a Abra Gagueira convidou uma pessoa que vem há muito tempo já, uma pessoa que gagueja, que vem lutando, que vem ajudando a disseminar para toda a sociedade o que é de fato importante na área da gagueira e levar informações. Então eu vou chamar a nossa Zulmira, que é a nossa moderadora de grupo de apoio da Abra Gagueira. Zulmira, você tá aí já? Não tô te achando aqui, ó. Você já entrou? Não aparece você aqui como minha convidada. Vamos ver se ela está. Aqui está sim. Ela vai entrar com a gente. Vamos ver se vai dar certinho. Aí, ela tá entrando. Aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de hoje. Oi, Zulmira, minha querida. Oi, Tá me ouvindo, Zulmira? tô Tô ouvindo, viu? Perfeitamente. tô te ouvindo bem também. Estamos aqui, o pessoal está entrando, já estava me apresentando, né, Zulmira? Como fonoaudióloga, Sério. especialista em influência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, junto à Abra Gagueira aí no comitê científico, junto à Abra Gagueira na nossa parte de eventos. Vai ser a partir de agora, mês de setembro, outubro, muito rico para nós aí de informação. Então, hoje a gente está com a nossa querida Zulmira. Zulmira é uma pessoa que gagueja, ela é moderadora de grupo de apoio, ela vai falar um pouquinho sobre ela e sobre o grupo de apoio. E Zulmira, a gente convidou você hoje de modo muito especial, porque a gente sabe aí toda a sua luta que você vem percorrendo, para que você leve para a sociedade informações sobre gagueira, para que você possa realmente levar para tudo, escola, ambiente de trabalho, para as pessoas que estão na rua, sobre a importância de se entender e compreender sobre gagueira. Então, pode se apresentar, Zulmira, e a gente começa o nosso bate-papo, nossas perguntas que eu preparei para você hoje. Ela vai esclarecer muita coisa para a gente. Pode se apresentar. Então, gente, eu me chamo Zulmira, né? Eu sou de Fortaleza, sou mãe, sou casada e sou pessoa que gagueja, desde sempre eu gaguejei, né? E gagueira é um assunto que me deixa inquieta, sempre me deixou inquieta, e é algo que ultimamente, assim, eu não deixo mais, já faz parte da minha vida, ela já reside em mim, habita em mim, então é algo que eu não solto mais. Então, falar sobre gagueira, para mim, assim, é um prazer,
é algo que é um xodó, né? Eu uso essa palavra, meu xodó. Então, Sim. é algo que eu não posso mais soltar, né? Soltar as mãos dela, porque ela já faz parte de mim, então, meu xodó. E estar aqui com vocês, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder contribuir, né? Ajudar, né? Da minha contribuição, dessa missão para divulgar, para levar para outros ambientes, né? O que é gagueira, que eu nasci e cresci num ambiente que eu não sabia, ninguém me informou o que é gagueiro, do que se tratava, e eu fui descobrindo aos poucos, Sim. né? E foi muito difícil para mim estar aqui. Mas, enfim, vamos falar dela agora. Isso. Primeiro, acho que a gente podia começar para esclarecer para o pessoal aqui, né? O que de fato a gente sabe sobre gagueiro? Acho que aqui a gente vai começar desmistificando algumas coisas, né? E a primeira coisa que a gente vai explicar é que durante muito tempo, acho que até séculos, né? A gagueira sempre foi vista como sendo causada por problemas emocionais, por problemas psicológicos. Até porque a gagueira, ela tem uma certa variabilidade, né? Acho que todo mundo, tanto que gagueja como quem convive com a pessoa que gagueja, percebe muitas vezes que a pessoa às vezes gagueja mais em alguma situação, menos em outra situação. Tem vezes que ela está gaguejando mais um certo dia, no outro dia menos. Então, faz parte da gagueira, do quadro todo, essa variabilidade. E muitas vezes se confunde isso na sociedade. Nossa, mas por que gagueja um dia e outro dia não? Se não gagueja um determinado dia, então é capaz de nunca mais gaguejar. Por que às vezes ela não gagueja e às vezes sim? Então isso confunde muito a sociedade, inclusive os pais. Nossa, mas vai passar. Semana passada não gaguejou nada. Agora essa semana começou. Como assim? Será que é nervoso? Será que é susto? Será que é um trauma? Então, a primeira coisa que a gente vai desmistificar aqui hoje é sobre isso. É um mito dizer que a gagueira é causada por problemas emocionais e psicológicos. A gente já tem os estudos que mostram isso, que isso não é a causa ali, tá? Isso é muito importante. Enquanto a sociedade não entender isso e não conseguir compreender que a gagueira, ela acontece, vamos dizer assim, no cérebro, ela tem uma base genética hereditária. Então, a gente sabe hoje que 80% aí, em média, do início dessa gagueira está correspondendo a um fator genético. Já se encontraram genes ligados, então, a essa questão da gagueira. A gente sabe que os genes, eles comandam o funcionamento do nosso corpo, as características do nosso corpo, tá? Então, a gente sabe que determinados genes têm algumas alterações e que quando a pessoa herda esse gene ele vai ter ele vai exercer uma função diferente com relação à área da fala. Então, primeiro mito, ela não é causada por problema emocional, por ansiedade, por nervoso. Ah, porque ela é nervosa porque ela gagueja, tá vendo? Ela é ansiosa, por isso ela gagueja. Então, esse mito a gente vai ter que levar isso para a sociedade para tirar isso. Tá, mas e aí? E aí que a gente sabe hoje que a gagueira tem uma base genética, mas também ela é vista como questões multifatoriais. Então, assim, como essa gagueira vai se manifestar, também vai depender de algumas outras situações. É um conjunto de situações, mas precisa ter uma questão genética. Eu preciso ter uma propensão para ter a gagueira. Eu preciso ter geneticamente algo ali que determina. Porque veja bem, se a gente for pensar, né, Zumira, que a gagueira é causada por problemas emocionais, por questões psicológicas, a gente vai pensar o seguinte: quem é que nesse mundo não tem um problema emocional ou psicológico? Todos estariam gaguejando. Então, é muito complexo a gente dizer que é o comportamento, é o emocional, sustos e traumas que são os causadores aí. A gente tem uma base genética importante que tem que ser considerada. Os estudos mostram que quando eles fazem comparações entre o cérebro da pessoa que gagueja e o cérebro da pessoa que não gagueja, existem algumas diferenças nesse cérebro. Tá? Vamos pensar que é uma neurodiversidade. Existem algumas diferenças ali. Essas diferenças culminam em alguns funcionamentos diferentes também.
Então, a gente tem que pensar que a gagueira acontece no cérebro. Eu tenho a minha área da fala. Quando eu vou, eu sei o que eu vou dizer, eu sei exatamente o que eu vou falar. A pessoa que gagueja sabe, né, Zumira? Exatamente o que vai falar. Ela sabe exatamente as palavras que ela quer dizer. Ela sabe como combinar isso na frase. Tá tudo bonitinho. Quando ela vai iniciar, muitas vezes, a fala, existe uma dificuldade na temporalização, no tempo em que esse som chega para ser produzido. Ele é como se ele chegasse, gente, é meio didático o que eu estou explicando. Atrasado, vamos dizer assim. Então, esse funcionamento, ele é como se fosse uma dificuldade na temporalização e na sequencialização, no tempo de sequencialização desse som. Então, se muitas vezes eu estou fazendo um bloqueio, então, por que eu não consigo terminar de falar? É porque eu estou nervoso? Não. É porque eu estou com algum problema ali, emocional, um susto que eu levei? Não. É porque simplesmente você sabe o que você vai dizer. Mas o seu funcionamento, a parte neurofuncional, o seu cérebro, para a área da fala, em alguns momentos acontece essa questão de uma temporalização diferente de quem não gagueja, tá? Então, isso é muito importante, vocês vão poder encontrar mais detalhes sobre isso. Claro, a gente tem o seguinte, a gagueira, ela traz questões emocionais, ela traz para o indivíduo questões complicadas, porque gaguejar, quem vai falar muito bem sobre isso, o que é o gaguejar para a pessoa que gagueja, né? Não é fácil, né, Zumira? É algo que na vida incomoda muito. Então, a pessoa que tem a gagueira, a gagueira não é causada por problemas emocionais e psicológicos. Ela, na verdade, ela causa muitas vezes uma situação difícil, social, emocional, para a pessoa que gagueja, tá? Então, vamos dizer assim que uma outra ida e vinda ali, não é aquilo que todo mundo pensa. E aí, a gagueira, ela pode ser agravada por problemas emocionais e não causada. Existe uma grande diferença, que é um outro mito que eu também quero tirar hoje, ó. Por que quando a pessoa se sente mais ansiosa ou eufórica ou aconteceu alguma coisa, ela pode ter uma alteração na sua fluência? Porque qualquer ser humano que está sob alguma tensão ou alguma situação na vida que não é legal, pode ter uma alteração em várias questões da vida. Então, a pessoa que gagueja, ela vai, com certeza, poder ter uma evidência maior da gagueira numa situação em que ela está sendo exposta, numa situação em que ela está com alguma questão, que aconteceu alguma coisa na vida dela ali, ela está precisando resolver um problema, ou ela não dormiu bem, ou ela está ansiosa, enfim. Ela pode sim ter um agravamento como qualquer pessoa. A fluência de toda pessoa muda diante de situações. Assim como uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem uma certa ansiedade, ela tem lá uma depressão. Vai ter situações da vida que essa depressão vai ficar mais evidente. Então, o ambiente, ele não causa a gagueira, mas ele pode sim comprometer a fluência de qualquer pessoa. E claro que para a pessoa que gagueja é mais difícil. Aquela pessoa que não gagueja, que vai apresentar um TCC, vai apresentar um doutorado, vai usar a sua comunicação. Vocês já devem ter passado por isso. Será que a nossa fluência é igual? Será que a nossa continuidade de fala, será que o nosso esforço é igual numa situação mais tranquila? Não. Né? Todo mundo vai apresentar algo, muda, tem uma modificação na fluência. Para a pessoa que gagueja, claro que vai ser uma situação mais difícil. Então, ok, pessoal, vamos tirar esse mito de que gagueira é fruto de problemas emocionais? Não é, tá? Tudo que a gente tem pode agravar a gagueira, pode deixá-la mais evidente, mas vamos diminuir, tirar esse mito da sociedade, tá? E existe uma questão neurofuncional. Como o cérebro funciona é diferente na área da fala daquele que não gagueja. É isso, tá? Isso é muito importante. Zumira, então vamos lá.
eu queria conversar, tem muitos outros mitos que vocês podem depois acessar nossas redes sociais que vocês vão encontrar lá. Mas esse eu acho que são, né, os principais. Mas hoje a live tem outro tema. Então vamos lá, Zumira. A primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente, eu fiz até um roteirinho aqui, viu, pessoal? Para que a gente faça uma live bem legal. O que você acha, Zumira, que a sociedade, vamos pensar na sociedade, por que a sociedade tem que conhecer a gagueira, né? O que você acha que a sociedade pode fazer para as pessoas que gaguejam? Como que você espera que a sociedade entenda a gagueira? É isso que eu gostaria que você me falasse. E o quanto você sofre com essa gagueira, né? O quanto você sofreu. O que você espera da sociedade? Vamos lá. Bem, eu já me apresentei, né? O que é que eu espero que a sociedade, né? Compreensão. Compreensão, como um todo, a sociedade, aliás, começar por mim, eu nasci num ambiente, cresci num ambiente de desinformação. Então, isso aí tudo foi, assim, algo que eu vivenciei até hoje, né? A desinformação desencadeou tudo. E família e as pessoas ao meu redor não sabem o que é, de fato, o que é gagueira, né? Enfim, a sociedade não sabe o que é gagueira. A desinformação existe, sabe? A gente vive mergulhado na desinformação. Isso desencadeia todo um processo, né, de como você estava falando, de mitos, né, de brincadeiras. E a pessoa que gagueja, eu falo de mim. Eu, como pessoa que gagueja, eu preciso de respeito, preciso de acessibilidade, preciso de inclusão, ser incluída nos meios, nas rodas sociais, incluída num discurso, numa palestra, incluída numa conversa na calçada, preciso ser incluída numa sala de aula, num seminário. A pessoa que gagueja sempre está em desvantagem diante daquela pessoa que tem influência, certo? E nós, como sociedade, precisamos realmente, de fato, falar o que é gagueira, falar sobre gagueira, o que é gaguejar. Qual é a pessoa que gagueja, ela está em prejuízo, sempre em prejuízo, levando prejuízo, tendo prejuízo em tudo. Em tudo mesmo. A vida do dia a dia mesmo, aquela fala involuntariamente numa padaria, ela está sempre em desvantagem, tudo porque a sociedade não conhece o que é gagueira. A sociedade vive no mundo da desinformação, não tem conscientização do que é gagueira. Então, a pessoa que tem gagueira sofre por conta disso, sofre prejuízos em tudo. Zumira, você até falou comigo hoje sobre a questão de que, para você, a gente conversou um pouquinho com a Zumira, e ela falou uma coisa muito interessante, que o que ela mais quer é que a sociedade entenda a gagueira, e ela me disse uma frase assim: quanto mais, Zumira, você pode até confirmar que essa frase foi sua, quanto mais a sociedade entender o que é gagueira, de que a gagueira ela não é algo ligado ao emocional da pessoa, à sua intelectualidade, à sua inteligência, não, ela é uma questão relacionada a como essa fala é produzida. E quanto mais as pessoas entenderem isso, mais paciência e mais respeito a sociedade vai ter durante uma comunicação. Né, Zumira? E você comentou que o que você mais deseja é saber que a sociedade vai aprender e vai saber ouvir e escutar a pessoa que gagueja. É isso. Exatamente, isso mesmo. Quanto mais a sociedade saber, de fato, que é gagueira, mais a sociedade vai aprender a escutar, a ter paciência, a nos ouvir, né? Isso a gente vai
com certeza, ter mais conforto em relação à gagueira, né? Ter mais conforto como gaguejar. Porque nós é que precisamos, né, ser ouvidos. A sociedade é que precisa ter paciência com a gente. Nós não precisamos de psicólogos, nós não precisamos de psiquiatras, porque nós estamos bem. Isso é uma forma diferente de a gente se comunicar. A sociedade que precisa ter paciência em me ouvir, precisa ter paciência em ouvir uma criança na sala de aula, um professor acolher, saber acolher um aluno na sala de aula, enfim, incluir, né, toda essa diversidade sobre a gagueira, que a gente precisa realmente, de fato, saber o que é. Nunca ninguém na vida me perguntou como era que eu me sentia quando eu gaguei, quando eu era criança. Na sala de aula, eles nunca me perguntaram. Não me perguntaram de jeito nenhum. Inclusive, hoje a gente estava conversando, né, Zumira, e quando eu fiz essa pergunta para a Zumira, que é a que eu vou fazer agora, né, o que você sente enquanto gagueja? Por que é importante? A Zumira falou, Lívia, essa pergunta, acho que nunca ninguém me fez, né? Porque as pessoas estão se comunicando com aquele que gagueja e ela realmente, muitas das pessoas, pela desinformação, elas não entendem o que está acontecendo com a pessoa que gagueja. Elas não são informadas, então elas começam ali a pensar, mas por que essa pessoa está falando assim? As pessoas acham que a pessoa que gagueja tem pleno controle sobre a fala. E se ela quiser, ela não gagueja mais. Então, a pessoa que está ali com o ouvir, com a pessoa que gagueja, está pensando milhares de coisas pela desinformação. E isso gera comportamentos nessa pessoa, frente à pessoa que gagueja, que às vezes não são adequados. Não é que todas as pessoas, às vezes, fazem algo numa situação negativa, mas é porque desconhecem a gagueira, não entende que aquilo é dolorido, não entende que aquilo traz desconforto, não entende como a pessoa se sente. Então, eu acho que para as pessoas entenderem que conversar com alguém que gagueja, gente, é mais simples do que qualquer um imagina. É ouvir, é respeitar o tempo de fala daquela pessoa, é esperar, né? É esperar com que aquela comunicação se complete. Esperar, é isso que a gente tem que fazer. E não pedir para a pessoa que gagueja respirar, se acalmar ou falar devagar. O que eu sempre digo, não é a pessoa que gagueja que tem que respirar, falar devagar ou se acalmar. Quem tem que fazer isso é o ouvinte. Eu sempre digo isso, tá? O ouvinte, ele tem que ser um bom ouvinte. E ser um bom ouvinte é respeitar a comunicação do outro. É dar a chance do outro dizer exatamente o que quer dizer. Porque eu sempre falo que todas as palavras que a pessoa quer escolher são importantes para ela. Então, a gente tem que ouvir cada palavra. A gente tem que ouvir cada frase. A gente tem que ouvir... Porque aquilo, eu sempre falo essa frase, é importante para ele dizer, mas também pode ser muito mais importante para você que ouve. Ao invés de vocês que não gaguejam começar a fazer julgamentos daquela fala, entenda que é apenas o tempo de fala do outro. É apenas o tempo de fala do outro. E eu vou esperar com que isso se complete, porque é importante para essa pessoa. Se comunicar é importante para o ser humano. É saudável e é mais importante ainda que eu escute, porque aquela informação pode ser muito importante para mim também. Então, ao invés de prestar atenção o tempo todo e querer saber o porquê que o outro está gaguejando, o que está acontecendo, foque na mensagem que o outro está passando. Isso é fundamental. Então, quem sabe agora, com o depoimento da Zumira, dizendo o que você sente enquanto gagueja, você consegue passar, Zumira? É uma questão bem subjetiva, tá, gente? A gagueira não é igual para todos. O impacto da gagueira não é o mesmo para todas as pessoas. A gente tem pessoas que gaguejam, que para o ouvinte, veja bem, é uma gagueira, é uma fala mais fluida, que não tem tantas rupturas,
Mas para aquela pessoa que gagueja, o impacto é muito grande. E a gente tem o contrário. Pessoas que, enquanto falam, você tem uma fluência com muitas rupturas, mas para aquela pessoa, o impacto na vida da gagueira é pequeno. O que faz essa diferença? Várias coisas. O como a pessoa é, qual é o seu temperamento, como ela lida com as questões mais difíceis da vida. E aí vai N coisas. Como esse impacto, as pessoas, quais as memórias que ela teve da gagueira junto à comunicação. Ela sofreu muito, ela foi muito interrompida. Então, essas memórias das pessoas que gaguejam também estão ali, né, junto delas. Então, Zumira, explica o que você sente enquanto gagueja. Por favor. Isso é muito importante que as pessoas entendam para que elas tenham empatia. Certo. Só voltando aí a sua fala anteriormente, falar sobre o para, se acalme, respira. Só voltando um pouco, né? Assim, interessante eu frisar sobre isso, né? Que mandar, né, eu parar para respirar, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Sempre eu costumo dizer que nunca a gente manda, eu nunca ouvi alguém mandar uma pessoa, um surdo, na pessoa surda ouvir, né? Calma, ou escuta, né? Ou a pessoa cega, né? Que tem deficiência visual, enxerga, veja, né? Uma pessoa que está, um cadeirante se levantar, se levanta e anda, a gente não escuta alguém falar isso, né? Mas a sociedade continua dizendo, calma, respira e fala. Eu digo com pessoa que gagueja, eu não estou doente. Eu não estou com problema respiratório. Eu estou respirando perfeitamente, a minha respiração está pulsando. Meus pulmões estão assim, perfeitamente, está de boa. O problema não é né, respiratório, não, para mandar. Calma, respira e fala. Isso não vai funcionar, não. Porque, como você falou, é um mito, né? Aquela coisa do mito, aquela coisa que está enraizada, aquela coisa que está eternizada, ela eternizou aquela tradição, baixa uma colher de pau que passa, joga um copo d'água, de água gelada que passa. Isso não funciona. Esses mitos não adianta, porque não vai funcionar. Então, voltamos à conversa, né? Como é que eu me sinto, né, quando eu gaguejo? Assim, é uma pergunta muito subjetiva, realmente, de fato, mas eu me sinto assim, quando eu estou, né, a gaguejar, é um impacto tão grande, um impacto negativo tão grande, que me estremece toda, certo? Estremece as minhas glândulas, estremece o metabolismo, as células, é todo assim, um conjunto. Não é só aquele travou, ficou ali travado, ali, aquela reação. Sabe, desestrutura como toda. Toda a minha parte física, a minha parte emocional, se desestrutura por completo. Quer dizer, gaguejar, é muito desconfortável, é muito sofrido. Para mim, é muito sofrido gaguejar, certo? O impacto negativo é muito grande. Eu fico sem chão quando estou gaguejando. Olha, isso é importante o que a Zumira está falando, porque a gente escuta uma frase, me corrija aí o pessoal, né? Mas eu acredito que é o Yaros que fala, o nosso doutor Scott Yaros, que gaguejar não é apenas gaguejar, né? A gagueira não é apenas gaguejar, né? A gagueira é muito mais do que apenas gaguejar. Isso é muito importante, você vê. Até mesmo a Zumira, ela está colocando aí hoje que na hora em que ela está na sua comunicação e ela trava e ela tem ali uma perda de controle, segundo o doutor Scott Yaros, ele fala, é um renome na área da fluência, ele fala, ele estuda, né, ele está em Michigan agora, ele é de Michigan, né? E ele fala que a gagueira, gente, é uma perda de controle. Você está num processo e de repente você é surpreendido por essa perda de controle da sua própria fala, né? Claro que para quem gagueja é mais fácil explicar isso. Então, é importante a gente entender que você imagina, eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes, né? Assim, das pessoas que eu converso. Imagina você tá
correndo numa estrada lisa. De repente, tem um buraco ali, você tropeça ali, você perde o seu controle. Naquela hora, o que que acontece com você? Você fica emocionalmente, ou você fica com o seu corpo igual, ou você começa a fazer algumas compensações, ou você começa a ficar mais alerta, porque você não sabe quando que se pode ter mais um buraco. Então, assim, imagina o que é você ficar o tempo todo pensando, né? As pessoas pensando em que você pode perder o controle, você nunca sabe. Tem gente que diz para mim, uma certeza que eu tenho é que eu vou gaguejar, mas tem gente que fala, olha, eu não sei como que a minha fala vai estar hoje, eu não sei se eu vou gaguejar muito ou pouco. Então, eu falo que na minha experiência clínica, eu escuto muito isso. Eu acho que esse exemplo da estrada mostra isso. Você está andando numa. De repente você perde o seu controle do seu corpo, você tem uma trava ali, um buraquinho no chão que você tropeça. E aí, como que você fica naquele momento? Que reações corporais você tem? Né? Às vezes a gente olha para ver se alguém viu você tropeçar. Então, eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem como que essa perda de controle é importante. Não é só o bloqueio, não é só aquela fala que fica presa. Existe um monte de coisas, tem pensamentos juntos, né, Zumira? Sensações. Tem, tem E Zumira, pensamento. e assim, fazendo gancho, né, com essa sua pergunta, você falou que você sente tudo isso, né? Que você sente um. Até você falou que você sente. Ai, como é que eu vou dizer? Eu até anotei aqui que eu achei tão lindo que ela falou. A gente estava conversando. Como que você tá nessa situação de comunicação e você vê que você travou. E quando a pessoa, naquele momento, você já está sentindo tudo isso que você relata no seu físico, né? E de repente a pessoa tira um sarro, dá uma risada, faz algum comentário vexatório. É, e aí, né? Como você se sente nessa hora? Porque você já está tendo essa perda de controle da fala, você já tem algumas reações com isso. E vem o outro, o seu interlocutor, aquela pessoa que você está querendo falar que é importante aquele momento para você e ela tira um sarro. O que você sente? Acho que é importante isso. O que é que eu me sinto? Humilhada. Essa palavra é exatamente, humilhada, debochada, sabe? Eu me sinto assim, excluída, rejeitada. Aquele momento eu me sinto isso, rejeitada mesmo, humilhada, aquele processo vexatório de agonia. Aquele momento é isso que eu defino, né? Geralmente, quando eu digo assim, o lado da gagueira que ninguém vê, é o lado de dentro, né? É o lado que sofre, aquele lado que a gente cai, como você fez a analogia da estrada, do buraco, exatamente, estaria, é um processo de é, externizar, né? Tá externando, né? O desequilíbrio, mas o desequilíbrio mesmo é o mais, que é o lado de dentro, o lado emocional, o lado psicológico, o lado sofrido, o impacto que ninguém consegue ver, certo? Essa coisa sofrida que dói mais, é o que mais abate a pessoa que gagueja. O Sim. processo da gagueira, ele é muito grande. E você até falou hoje para mim à tarde duas palavras também que eu achei muito fortes, que eu quero até colocar aqui novamente. Você disse que você acha de uma crueldade isso e uma atitude muito desumana. Isso me tocou profundamente, né? Até eu tô vendo aqui a Magali, né, falando da vergonha, né? Imagina, se a gente for olhar aqui nos comentários, olha lá, já riram da minha cara, quer dizer, imagina quantas vezes a gente se constrange quando falam da gente, né? Não tô falando da gagueira, tô falando de modo geral. Ninguém gosta de ser julgado de uma forma errada pelo outro. Ninguém gosta de ter alguma coisa evidenciada, né, pelo outro. Eu me pergunto às vezes isso, né? Será que é necessário a gente comentar sobre a aparência de alguém? Será que é necessário a gente comentar sobre o cabelo de alguém, sobre a cor de pele de alguém? Será que isso é necessário? Eu não estou falando só da gagueira, né? Eu acho que a gente precisa olhar o outro, na sua totalidade. Cada um é o que é, do jeito que é. Eu acho que a sociedade, se a gente for pensar na mídia, né, o quantos padrões, a gente vive numa sociedade, né, Zumira, de padrões.
padrão para tudo, né? Padrão para beleza, padrão para peso, padrão para cabelo, para pele. Então, o ser humano hoje, ele está o tempo todo buscando padrão, padrão. E essa busca de padrão faz a gente perder tanta coisa boa nessa vida, né, Zumira? Então, o que que eu penso? Que como a comunicação é vista hoje? Se você for pegar lá o nosso Instagram, o Instagram, as redes sociais, existe um padrão para fala lá, tirou da minha boca aqui. Acho que é Michael, né? Eu ia falar exatamente isso. Hoje se valoriza muito uma comunicação que na mídia é colocada assim, o que se comunicar bem? Se comunicar bem é ter uma fala perfeita, né? Uma fluência, né? Imagina. E eu sempre dou esse exemplo, né, de quando a gente está falando, assim, todo mundo começa a enxergar que quando a sua fluência está diferente, isso se associa com o mau comunicador. Isso é um absurdo, a gente tem que mudar isso na sociedade. Para ser um bom comunicador, depende de tantas coisas. Você tem que saber o que você vai dizer, organizar as suas ideias, ter clareza nas suas ideias. A fluência não é um determinante de bom comunicador, ela é uma parte da comunicação. Eu até dou exemplo para algumas alunas quando eu vou dar palestras ou aulas, que eu começo, né? Vou até dar esse exemplo na live, rapidinho para vocês entenderem. Então, porque foi assim, nossa, foi bem complicado, sabe? Assim, são situações assim, porque ela falou para mim, olha, a gente precisa resolver. Mas eu falei, olha, é complicado, a gente tem, né? Então, veja, nessa minha fala, eu não cometi rupturas, seria o gagueira, não fiz um prolongamento, um bloqueio, uma repetição. Mas vocês entenderam o que eu falei? Eu fui clara no que eu tentei me comunicar? Nesse pequeno trecho que eu fiz agora? Acho que vocês falaram assim, o que ela tá falando, né? Claro que não. Agora eu vou falar uma coisa gaguejando para vocês, tá? E para vocês compararem o que é. Eu vou fazer a gagueira, gente, porque eu sou uma pessoa que gagueja, tá? Eu tenho uma história com a gagueira, então eu vou fazer. Para vocês entenderem na live o quanto a fluência não é o determinante principal, tá? De uma boa, como de ser um bom comunicador. Então vamos lá, ó. Eu estou muito feliz hoje aqui, porque para mim estar junto à Abra Gagueira é algo que me completa como profissional. Eu sempre quis trabalhar com pessoas que gaguejam. Gente, tá ok. Eu tive rupturas na minha fala agora? Sim. Tive prolongamentos? Sim. Eu fiz repetições? Sim. Com certeza vocês entenderam exatamente o que eu falei, não é? Digam aí nos meus comentários. Quer dizer, eu fiz uma fala com rupturas, ou seja, o componente fluência eu modifiquei, mas com certeza vocês me entenderam muito bem do que aquele outro momento em que eu não fiz rupturas na minha fala e eu estava. E vocês não entenderam a minha mensagem. Ficou claro isso, pessoal? Isso eu acho muito importante. E a gente que trabalha com pessoas que gaguejam o tempo todo, eu vou falar para vocês agora uma coisa muito minha, assim. Gente, eu escuto a pessoa que gagueja e assim, é tanta coisa maravilhosa. São informações tão nobres, tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas. E a gente se envolve. Então, assim, é muito importante a gente não ficar tão preocupado com o modo da pessoa falar. E quanto mais esclarecida a sociedade tiver, menos ela vai olhar aquilo como algo que precise ser observado e identificado e evidenciado, né? Então, ficou claro, né? O pessoal falou que ficou claro aí o meu exemplo que eu dei. Então, cuidado de achar que a gagueira te faz um mau comunicador. Isso é absurdamente. Temos que tirar isso. Não estou dizendo que quem gagueja não sofre, mas não sinta que você é um mau comunicador porque você tem rupturas na sua fala, ok?
Bom, então, Zumira, quer completar alguma coisa que você estava falando, né? Que você, então, tem toda essa sensação quando você escuta o outro, né? Então, é para você ver como é duro viver com essa expectativa diante da sociedade. Agora, Zumira, eu tenho mais uma pergunta para você. O que você acha, né, do que as redes sociais estão fazendo com relação à gagueira? A gente vê, às vezes, assim, muitos memes, a gente vê muitas imagens, muitas fotos falando de gagueira, tirando sarro, né? E você falou muito bem hoje comigo que as redes sociais para você pode ser algo positivo, mas também ela pode ser algo muito negativo. Você, quanto pessoa que gagueja, o que você pensa sobre o que vem sendo falado nas mídias e todas essas situações vexatórias usando a gagueira? Assim, as redes sociais, né, a tecnologia como um todo, como você falou, é positiva, tem um lado positivo e tem um lado negativo. As pessoas, né, estão usando o lado, o lado negativo, estão utilizando, fazendo mau uso da mídia para fazer chacota com as pessoas que gaguejam. Né? Em vez de usar para fazer o lado, para usar como positividade, usam para fazer meme, usa para fazer chacota e dizem que tudo não é só brincadeira, é só brincadeirinha, né? É só humor, né? Que eles dizem humor, é brincadeira, quer dizer, eu digo muito, é um preconceito disfarçado de humor. É preconceito, é humilhação disfarçado de brincadeiras. Porque quando toca no outro, não é humor. Quando eu mexo com a fragilidade do outro, não é humor, é preconceito, é humilhação, é assédio moral. Isso precisa ser visto, isso precisa ser discutido, a gente precisa falar, precisa trazer para o centro, falar sobre isso. Isso não é brincadeira, isso é preconceito, isso é assédio moral, isso é questão jurídica. A gente precisa, de fato, conversar sobre isso, levar realmente, de fato, até onde precisa ser conversado. Entendeu? E tem o lado positivo, que o lado positivo é esse, para a gente trocar informação. É através das mídias, né? Do outro lado que a gente consegue trocar informação, a gente consegue dialogar, né? De regiões para regiões, com outras, tem outros pensamentos, partilhar com outras pessoas. E através daqui que a gente vai tirar conclusões para a gente melhorar, para a gente ajudar o próximo. Isso a gente só ajuda o próximo através conversando, dialogando. Porque se eu não tiver aqui conversando, eu nunca ia saber se eu estava gaguejando, se eu sou uma pessoa que gagueja. Jamais, né? Porque eu não ia falar. Muitas vezes eu partilho alguma coisa sobre gagueira, exatamente. O que é que vocês pensam em relação a esse sofrimento aqui sobre a gagueira? A outra pessoa responde assim, não, eu nunca sofri de gagueira, eu nunca sofri, eu nunca fui... ninguém nunca mexeu comigo. Aí eu digo assim, é porque você não teve a oportunidade de se expor. Você não teve o momento, né, o espaço para se colocar. Ninguém te deu a oportunidade para você se colocar. Né? Você não foi pressionado, você não teve pressão para se colocar. Eu sofri porque no longo da minha vida eu sempre fui pressionada, eu sempre tive que me colocar. E com isso, eu só gaguejei porque eu me expus. Se eu não tivesse, né, me exposto, eu jamais iria gaguejar. Jamais alguém ia saber que eu estava gaguejando. Porque o papel da pessoa que gagueja é exatamente se reprimir, se fechar. A pessoa que gagueja se fecha para a sociedade. Porque tem poucos diagnósticos de pessoas que gaguejam, porque as pessoas, né, tem uma estatística que é mais de 10 milhões de pessoas que gaguejam no Brasil, mas cadê essas pessoas? Estão tudo fechado em si, tudo se retraído em si. Elas não aparecem, elas não vivem.
Hoje a gente tem aqui, né? Bom, no mundo são 70 milhões de pessoas com gagueira. No momento a gente tem 10 milhões de pessoas gaguejando no Brasil, tá? Então, um pouco de dado da estatística, mas é como você falou, né? Ainda as pessoas se escondem, porque a sociedade não ajuda, né? Então a gente precisa mudar, assim. Eu queria, Zumira, eu estava vendo aqui os comentários, uma coisa muito que eu queria falar, que é Michael, né? Acho que foi o Michael, deixa eu ver. Então, o Fernando falou a questão de demissão por gagueira. E eu acho que o Barros Luiz Carlos comentou também que foi promovido e que ele tem, acho que essa questão. Desculpa se eu falei o nome errado, tá, gente? Mas eu acho que são essas pessoas. Então, a questão de ser promovido e ficar aquela dúvida: nossa, eu fui promovido mesmo gaguejando, mas será que ele vai desempenhar, né, o seu papel do jeito que a empresa quer ou que a situação quer? Bom, e aí também a gente viu o Maicon falando, acho que, que não se sente assim capaz na sala de aula. Desculpa, Maicon, tem que voltar aqui, não sei se acho que foi você, né? Que às vezes se sente incapaz de fazer certas coisas. Falou também do capacitismo, que é um termo que até vai ter num evento nosso da Abra. Achei muito legal você pontuar sobre a questão do capacitismo também, enquanto a Zumira falava, viu, Maicon? Acho que foi você. Eu queria, usando essas queixas aqui nos nossos comentários do emprego, Zumira, até a gente conversou sobre isso também na nossa preparação da nossa live, né, gente? Porque a gente tem que se preparar para fazer legal, né, Zumira? Olha minhas folhinhas aqui. Eu queria, Zumira, que você me falasse o seguinte: como foi a sua vida? Você me contou uma história sobre uma empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão mercado de trabalho para você e gagueira. Você falou para mim que é uma luta, que nunca foi fácil e que você entrou numa empresa, né? Você entrou numa empresa e você ficou 20 anos nessa empresa. Só que você entrou porque você foi indicada. Tá, me fala dessa sua questão, gagueira e mercado de trabalho na visão de quem gagueja. Assim, sempre eu vejo que o gagueira vezes mercado de trabalho. Ou seja, quem gagueja, sempre já falei aqui, vou repetir de novo. Quem gagueja está sempre em desvantagem a quem tem fluente, a quem é fluente, né? E quem gagueja está sempre com a fragilidade, né, por conta da gagueira, pensa 24 horas, sofre 24 horas por conta da gagueira. Quer dizer, eu nem gaguejei, eu já estou sofrendo. Eu já me preparo para o dia seguinte. Nem terminou ainda o dia, eu já estou pensando no dia seguinte. Certo? Isso é a minha realidade. E quanto ao mercado de trabalho, eu digo que não tem mercado de trabalho para quem gagueja. Eu pego, né? Quantas vezes eu peguei o meu currículo, peguei aqui o meu currículo, fui para a empresa, tá bonitinha, o recrutador olhava e tal, perfeitamente, né? Começava a fazer entrevista, na hora que o recrutador observava, que me perguntava se eu era uma pessoa que gagueja, então ele, né? Do nada ele observava logo que eu era uma pessoa que gaguejava, ele confirmava comigo se eu era uma pessoa que gaguejava, eu confirmava, né? E ele simplesmente dizia assim: infelizmente, você não se encaixa no perfil da empresa. Eu ia-me embora. Quer dizer, a realidade é essa. E a realidade é essa. Muitas pessoas dizem assim: mas tem talentos, tem capacidade? Tem capacidade. Nós somos preparados. A pessoa que gagueja, ela tem uma capacidade, é inteligente, sabe? Ela usando aqui a palavra, desenrolada, né? Quer dizer, tem toda uma habilidade para tudo mesmo. Nós somos assim, capacitados mesmo. Só que na hora da fluência, nós estamos sempre em desvantagem a quem tem fluência. Infelizmente, é isso. Então, para o mercado de trabalho, não tem mercado de trabalho para quem gagueja. Eu digo que não tem mercado de trabalho para quem gagueja. E tem, do jeito que eu falei, por indicação, ou por um concurso público, ou mesmo assim, acho que, digamos assim, sem se tirar um que consegue, né, através de seleção, né?
através de seleção, mas são pouquíssimos. Então, a minha relação o meu trabalho com a empresa, que eu fiquei agora, não estou mais, foi assim, eu fiquei lá, assim, eu fui mesmo por indicar, eu nem fiz entrevista, né? Foi por indicação, então eu passei lá muito tempo. O que era que eu ia lá, o que era que eu fazia lá? Eu executava muitas coisas, de telefonista, recepcionista, muitas coisas mesmo, eu executava. E eu penso que que eu era capacitada, porque eu passei esse período lá, né? E foi, assim, uma experiência grande mesmo, muito grande mesmo. Quer dizer, nem terminava o expediente, eu já estava pensando como é que seria no dia seguinte, gente. Era um sofrimento grande, um sofrimento. Tudo antecipado, né? Eu falo que, assim, não é algo natural, é sempre uma preocupação, é sempre um foco, né, Zumira? Agora, com relação a essa questão de mercado e trabalho, eu vou falar assim, né, como fono, né, e como especialista em influência, esse é um ramo, assim, da sociedade, um ramo de RH e de recrutamento, que é necessário, sim, um trabalho forte aí das associações, a gente está cada vez mais, assim, né, buscando levar informações para os profissionais de RH, porque tem que realmente essas pessoas elas precisam saber sobre gagueira, né? Um psicólogo que trabalha em RH ou mesmo um diretor ou um gerente que faz contratações, por exemplo, ele tem que entender que ele pode estar deixando um funcionário de fora de uma seleção, um funcionário extremamente com um currículo invejável, com um monte de coisa, um baita conhecimento, por uma questão que envolve a gagueira, né? Então, é necessário, sim, a sociedade começar a fazer um esforço também, e as pessoas que gaguejam também, junto com todo mundo aí, quando tem apoio, em começar a mudar um pouco o pensamento com relação a isso. Porque a gente viu aqui, ó, tem muita gente o Fernando Paulo. Ah, a gente espera você lá, viu, Fernando? Ele fala da questão da demissão. Quer dizer, a gente vê que é muito triste. Já tem uma outra pessoa que falou, né, que às vezes a pessoa que gagueja, ela acaba querendo compensar, tendo um monte de títulos, um monte de outras coisas, como uma forma de tentar se promover. Quer dizer, até isso a pessoa que gagueja, ela precisa o tempo todo tá tentando se diferenciar. Então é um sofrimento, né? Até a Raquel Cesário que tá aí, ela disse, né, que o que limita não é a gagueira, é o preconceito, né? Mas por quê? Porque existe aquela coisa na sociedade. Vamos nos comunicar perfeito. A comunicação tem que ser perfeita. Então a gente vê ali cursos, né, no Instagram, cursos nas redes sociais, vamos falar como falar maravilhosamente bem, né, as empresas, enfim. Então isso está tão enraizado que dificulta, sim, o olhar para quem gagueja, né? Quer dizer, eu que atendo pessoas que gaguejam, gente, eu tenho pacientes, assim, tenho pessoas que convivem comigo que gaguejam, que eu falo assim, gente, quem não está prestando atenção, quem não é um bom ouvinte dessa pessoa, tá perdendo cada informação, cada inteligência e cada conhecimento que eu falo, meu Deus, né? Eu fico assim, enfim, olha lá, já perdi promoção só por causa da gagueira. Enfim, é um outro espaço da sociedade que precisa ser trabalhado. A gente precisa levar o melhor e desmistificar, sim, que as pessoas são talentosas, sim. Não é a fluência que tem que ser um diferencial, fugiu a palavra, mas não é a fluência que tem que ser determinante para uma pessoa não assumir, né, um emprego aí, né? Bom, deixa eu ver nosso tempo, a gente já está quase terminando, mas deixa eu ver aqui, ó, um comentário que a Cícera fez, que eu achei muito legal. Parece que ela ganhou a nota dela, né? Ela, sei, acho que foi isso, Cícera, se eu não me engano, que ela ganhou até uma nota a mais, porque ela foi lá na frente falar sobre a gagueira dela. Justamente, Cícera, hoje eu conversei hoje à tarde lá com a Zumira, e a gente estava falando disso. Zumira, para você, te conforta avisar o ouvinte que você é uma pessoa que gagueja? Como é para você falar que você gagueja? Você já desenvolveu isso? Você vê isso como algo positivo, Zumira?
Você falar e abrir isso para as pessoas? Lívia, esse assunto de comunicar, né, ter aquela prévia de comunicação, foi algo que eu adquiri pouco tempo, né? E como eu disse, foi uma vida toda é, em segredo, secreto, em segredo mesmo, escondida, me escondendo, né? Segredo mesmo. Mas eu estou nesse patamar de falar de gagueira, né? Falar sobre gagueira, a importância de falar de gagueira. Eu estou nesse patamar exatamente por conta disso. Ao longo desse tempo, né, que eu cheguei aqui, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, me auto-reconhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, aquela grande frase do Sócrates, né? Sim. Homem, conhece, pessoas conhecem-te a ti mesmo. Então, foi a partir daí que eu comecei a me conhecer como pessoa que gagueja. E isso só me favoreceu, só está me favorecendo, né? Já me favoreceu, está me favorecendo eu me comunicar, eu falar. Olha, se eu estiver, eu vou na padaria, eu, ei, moça, é, eu quero, aí começa, né? Se eu estiver gaguejando, é porque eu sou uma pessoa que gagueja, tá? Ela tá tudo bem, não se preocupe. Aí a conversa flui. Eu tô aqui no telefone, olha, se a ligação tiver, né, com ruptura, não, o problema não é na comunicação, sou eu mesmo que estou gaguejando. Tá bom? É porque sou uma pessoa que gagueja. A pessoa, tudo bem, não se preocupe, fica à vontade. Tá entendendo? Essa comunicação que eu expresso, a prévia, isso tem me ajudado muito. Eu vou no posto de saúde, eu comunico, eu vou na escola do meu filho falar de gagueira. Eu falo para a diretora, para a dona da escola, falo para os professores que eu sou uma pessoa que gagueja. De vez em quando meu filho ele tem aquela travada e eu falo, exponho para eles que eu sou uma pessoa que gagueja, meu filho pode ser que também é uma pessoa que gagueja. Então, isso aí, falar antecipadamente, tem me ajudado muito mesmo. Eu ganho autoconfiança, certo? É como se fosse um escudo, mesmo você falou, né? É como se, como é que foi a palavra que você É que falou? eu falei para ela que é como se. Sim, isso foi um paciente que me falou uma vez. Quando eu aviso que eu gaguejo, ele falou assim: quando eu aviso que eu gaguejo, eu é que estou munido. Não é mais a pessoa que está munida, né? Que está armada. Ele quis fazer uma comparação, né? Pronto, Então, pronto. assim, É isso porque mesmo. na hora que esse meu paciente me falou isso, ele me explicou. Ele falou assim: olha, quando eu aviso que eu gaguejo, eu já tiro todo aquele ar de suspense na comunicação. O pessoal entendeu que eu apenas gaguejo e só. E isso me faz me comunicar mais livremente, né? Olha lá, o Fernando também falou aqui numa palestra. é, Ele diz, pessoal, o som não está ruim. Eu sou gago, me aplaudiram de pé. Quer dizer, eu acho que isso mostra, pessoal, o empoderamento. É difícil, sabe? A gente não acha que isso tem que ser. Isso é um processo, tá, pessoal? A gagueira traz sofrimento, sim. É difícil a gente, diante de uma situação que às vezes é crônica, que vai estar com a gente levantar e se empoderar e falar, ok, vou ocupar o meu espaço. Uma sociedade cruel, uma sociedade difícil, onde existem padrões e julgamentos. Mas a gente nessa live que a gente vai estar encerrando, e antes de encerrar eu quero falar do evento, acho que o depoimento da Zumira mostra que assim, é um processo, é possível através do autoconhecimento, né, que foi uma palavra que a Zumira usou muito na nossa conversa hoje à tarde. No autoconhecimento, é um processo, não é fácil, tá? Então não se cobrem de amanhã já tá tudo maravilhoso. Não, é um processo. Um pouquinho por vez, se empodere um dia, no outro dia se empodere mais um pouco, arrisque falar sobre a sua gagueira, veja que tipo de memória aquilo vai formar nova para você, que evidência vai ter de que aquilo é legal. Então, assim, é um processo, tá? A Abra Gagueira está aqui para ajudar, para apoiar, para fazer com que vocês se sintam vivos e presentes e incluídos e pertencentes a alguma coisa legal que é essa sociedade. Zumira, eu queria muito te agradecer. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Eu posso dizer que você é uma excelente comunicadora, tá? Eu realmente assim, você vê, você tem propriedade no que fala, você é empoderada no que fala. Eu agradeço muito. A Abra Gagueira agradece.
todo o seu trabalho conosco, o seu voluntariado, a sua dedicação para conosco. Tá bom, minha querida? Você contribuiu com Mas, todo sim, aqui. mas é porque quando eu gaguejo, assim, meu processo agora eu estou inquieta. Eu não estou mais quieta, mais quietinha, certo? Agora eu estou inquieta. O negócio agora é ajudar o próximo, ajudar aquelas crianças que precisam, ajudar os adolescentes. Nós estamos no mês de setembro. É o mês do suicídio, né? A Olá, prevenção do suicídio o é Fernando acabou de importante. falar do suicídio. O Fernando acabou de colocar nos comentários sobre suicídio. Entendendo? Tudo isso aí é um processo que gera suicídio. A gagueira gera suicídio também. Tudo é saúde mental, é saúde pública. A gente precisa falar de gagueira, a gente precisa expor a gagueira, a gente precisa trazer a gagueira para o centro. E a Abra Gagueira só assim, eu só agradeço mesmo poder, né, ter sido acolhida pela Abra Gagueira, né, ter me incluído e eu conseguir falar para o mundo inteiro que eu sou uma pessoa que gagueja, eu estou aqui para ajudar. A minha missão aqui é essa, ajudar o próximo. Somente. Você já está fazendo isso, Zumira. Denis, um beijo, meu querido. Mari, sem palavras, né? Todo mundo da Abra que está aqui com a gente. Pessoal, um convite para vocês. Dia 8 de outubro, estaremos no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, na PUC de Campinas, onde estará acontecendo o 11º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam. Pessoal, a partir do dia 8, acessem as redes sociais da Abra, que o link de inscrição já vai estar disponível. É um evento... Eu vou, viu? A Zumira vai estar lá com a gente, né, Zumira? A programação já vai sair Com certeza. A programação já vai sair nas redes sociais já depois do feriado. Eu vou ficar muito feliz de ver todo mundo lá, de poder estar com todo mundo nesse presencial. Eu agradeço todos os elogios de vocês aí nos comentários. Eu senti que vocês gostaram muito aí da nossa live e a gente vai poder fazer mais e mais. Enfim, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a Abra Gagueira, eu tenho que agradecer a equipe da diretoria da Abra Gagueira, eu tenho que agradecer o Denis, a Mariana, o Luiz Fernando, nosso presidente. Vocês são demais, vocês são especiais, eu amo estar com vocês. E a gente está tentando fazer o melhor para quem gagueja. Esse é o nosso propósito. Tá bom, meus amores, meus queridos? Muito obrigada por estar com vocês, foi muito maravilhoso, né, Zumira? Tchau, obrigada. Beijo para todos. A live suma e a gente fique sem. Eu vou tentar gravar, espero que dê certo. Zumira, obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Tchau.